Discernindo os tempos. Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus ao seu coração. E o tema desta mensagem é discernindo os tempos. Sim, você consegue discernir, você consegue entender qual é o tempo em que estamos vivendo. Isso é muito importante, pois cada tempo tem as suas particularidades e nós precisamos nos posicionar de acordo com o tempo em que estamos vivendo. E a palavra do Senhor, em Romanos 13, versículo 11, nos diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Uau, que notícia maravilhosa! Saber que a nossa salvação está muito mais perto do que quando começamos a crer. E então o apóstolo Paulo, ele conhecia o tempo, ele discernia o tempo em que ele estava vivendo. E já no tempo em que ele vivia, ele diz: é hora de despertarmos do sono. Como esta mensagem, ela é atual para nós hoje, amados. É hora de nós despertarmos do sono da negligência, do comodismo, do conformismo com as coisas deste mundo. É hora de nós nos posicionarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E lá no versículo 8 diz que há tempo de guerra e há tempo de paz. Eu não sei se é claro para você, mas estamos vivendo em um tempo em que uma grande batalha espiritual tem sido travada de uma forma intensa pela minha e pela sua alma. Há uma grande batalha entre o reino de Deus e o império das trevas, pelas nossas almas, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. E por isso nós precisamos discernir o tempo, precisamos nos posicionar como requer a palavra de Deus. E em um tempo de guerra, nós não podemos cometer o erro de ficar distraídos, achando que está tudo normal, achando que conosco não vai acontecer nada, está tudo bem. Sabe, teve um homem de Deus, um grande rei, o rei Davi, um grande guerreiro, vitorioso em muitas batalhas, mas este homem, ele cometeu um erro fatal, e este erro foi não se posicionar corretamente num tempo de guerra. E a palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O rei Davi era um homem experiente, e a palavra diz, depois de um ano de trégua, chegou novamente o tempo de ir à guerra. Quero dizer para você, ainda que esteja tudo bem contigo, com a sua casa, com a sua família, ainda que as suas finanças estejam, como diz, sob controle, mas eu quero dizer para você que estamos vivendo em tempos de guerra e uma grande batalha espiritual tem sido travada. E então Davi discerniu o tempo, enviou os seus soldados, juntamente com Joabe, que era o capitão, e eles foram para a guerra. Porém, o rei deveria ir junto com o seu exército, mas ele ficou no palácio. E ali no palácio estava tudo bem, estava tranquilo, um ambiente seguro. E é exatamente, amados, nesse momento em que estamos num ambiente de guerra no mundo espiritual, mas aparentemente na nossa casa, na nossa vida está tudo tranquilo, é que o inimigo usa deste momento, muitas vezes, de distração para armar ciladas contra a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei Davi entendeu que deveria enviar os seus soldados para a batalha e os enviou. Mas ele ficou no palácio e ele não se posicionou como deveria, porque o clima no palácio estava tranquilo.
e Satanás arrumou uma distração. Satanás, na verdade, armou um laço, não foi nenhuma distração, armou um laço para Davi. E ele caiu, e a história é que nesse tempo de guerra, em que ele deveria estar se posicionado, ele se distraiu, e ali ele foi pego por um laço de adultério, e do adultério ele cometeu um homicídio, e por causa disso, coisas terríveis aconteceram na sua vida e na sua casa. E então, nesse tempo de guerra, nós somos chamados a nos posicionar em Deus. E o primeiro posicionamento é que você precisa estar do lado certo, do lado daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo uma aliança com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O segundo posicionamento num tempo de guerra é que nós precisamos ter vida santa, nós precisamos andar em santidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Santidade, santificação é o posicionamento crucial para todo aquele que está vivendo num tempo de guerra e não quer perder a batalha. Precisamos nos posicionar em oração. Oração é a chave da vitória, e nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus neste tempo de intensa batalha, ela precisa ser mais intensa. Precisamos orar mais, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a oração fala da nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Em tempos de guerra, precisamos nos posicionar, nos alimentando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos, que nós somos renovados, nós somos restaurados, nós somos santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Num tempo de guerra, nós precisamos também conhecer as armas espirituais que estão nas nossas mãos. Sim, o Senhor já sabia que nós, como povo de Deus, enfrentaríamos grandes batalhas nessa terra. Então Ele proveu para nós armas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando em nós sofismas e todo raciocínio, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Este é um tempo que você, como cristão, como servo de Deus, precisa aprender a conhecer as armas espirituais que você tem e usar essas armas, porque elas são poderosas. Se além de armas espirituais, há uma armadura espiritual que o Senhor preparou para nós. Efésios 6, a partir do 10, você vai ver que há ali uma armadura espiritual que o Senhor, Ele preparou para nós, e esta armadura também ela é constituída por verdades da palavra de Deus. Cada peça da armadura de Deus é uma verdade da palavra que precisa estar firmada no nosso coração. Nesse tempo de guerra, nós precisamos entender que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso vizinho, não é aquele que está intentando mal contra nós, não é o governo, mas sim o nosso real inimigo. Ele é espiritual. Os nossos inimigos são espirituais, e para que nós venhamos prevalecer contra eles, nós precisamos usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então quero dizer para você: levante-se, posicione-se, firme a sua fé na palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus fique guardada no seu coração. Se revista com toda a armadura de Deus e se levante como soldado valente, como bom soldado de Cristo. Enfrente o inimigo no nome de Jesus. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembre-se, Jesus, Ele venceu a Satanás no deserto usando a espada do Espírito, que é a palavra. Por isso, neste tempo de guerra, você precisa conhecer a palavra de Deus.
que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor te guarde, e eu desejo que o seu coração seja despertado, que você tenha entendimento e discernimento para viver os propósitos de Deus neste tempo e para permanecer firme até que a nossa redenção seja completa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se esta mensagem abençoa o seu coração, compartilhe com mais alguém. Deixe lá o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.